O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: Assim como, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E nós vimos Jesus contar 7 parábolas. Por que 7 parábolas? Para os judeus, o 7 é um número especial. Eles têm essa ligação com os números, né? Então, o 7 para eles é o número perfeito, é o número de Deus. Jesus é o 7 de Deus. Tanto que o número da besta é o 6. 666. É o diabo que tentou e não conseguiu ser o 7. Ele é o 6. Então eles têm essa coisa dos 7. Jesus então contou 7 parábolas. E as parábolas, elas foram evoluindo. Então a primeira parábola era a parábola do semeador generoso, que saiu jogando semente por todos os cantos, no terreno, na beira do caminho, no meio dos espinhos, no meio das pedras, em todos os terrenos, ele ia generosamente jogando as sementes. Depois as parábolas foram evoluindo, e aí ele começa a identificar o reino de Deus, como nós vimos ontem, com um tesouro precioso. Que para você conseguir esse tesouro, você tem que se esforçar. Não adianta ficar em casa de perna cruzada assistindo televisão, e você não vai conseguir o bem mais precioso, que é o reino dos céus, que é o próprio Deus, que é a vida eterna. As parábolas foram evoluindo até que chegamos na última parábola. É a parábola da rede que pega peixes de todas as espécies. Na verdade, ele começa dizendo assim, né? O reino de Deus foi dado para todo mundo. Todo mundo é chamado a fazer parte desse reino de Deus. E a última parábola é a parábola que fala da igreja. A igreja é a rede que colheu peixes de todas as espécies. Então a gente olha para a igreja e nós vemos que na igreja tem gente boa, gente santa, gente que deu a vida por Cristo, que gastou a sua vida por Ele, gente que entendeu os preceitos de Deus e cumpriu todos os mandamentos. E tem gente na igreja que não vale um piqui ruído também, não vale nada. Está aqui só esquentando o banco. Era melhor se estivesse lá no mundão. Mas tem gente que não presta. E a história da igreja está repleta desses exemplos. Tem vários exemplos que foram padres péssimos, papas ruins, freiras ruins, casados ruins, maridos horríveis, mulheres terríveis. E assim foi, a igreja foi cheia disso o tempo inteiro. E essa é a última parábola. Mas Jesus termina a parábola dizendo: mas olha, é assim, tem peixe de todo tipo,
Mas no final vai haver uma separação. Os anjos virão e vão separar os peixes bons dos peixes que não prestam. Os peixes bons serão levados para o reino do Pai, e os que não prestam serão jogados na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo assim: olha, eu avisei para vocês, eu ensinei, eu disse o que era para ser feito, eu disse o que são os valores, o que não são valores. Todo mundo aprendeu, todo mundo escutou muito bem, todo mundo sabia que precisava preparar o coração, porque a semente só consegue germinar em um coração preparado. E esse coração tem que ser preparado pela oração, pela penitência, pela um desejo profundo de conversão. Todo mundo tem que passar por esse processo de morte, de renúncia, e vai, porque no final todos nós seremos colocados diante do tribunal de Deus. E ninguém tem como escapar desse tribunal. Todos passaremos. Aqueles que viveram para Deus serão levados para Deus. Os que não viveram para Deus serão descartados, jogados fora. Assim como a gente de fato faz quando você vai pescar. Você pega lá vários tipos de peixes, alguns prestam, outros não prestam. O que não presta você joga fora, é natural. É um processo seletivo natural. E para arrematar a parábola, Jesus diz ainda assim: assim, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que ele está dizendo é assim: os judeus, eles foram agraciados pelo Pai. Eles receberam a Torá, a lei, eles receberam os profetas, eles receberam uma proteção especial de Deus, um carinho especial de Deus. Se eles se convertem, eles têm muito a oferecer. Mas também, se não convertem, vão ser lançados no fogo do mesmo jeito. E a pergunta que fica é a seguinte: nós fazemos parte de que grupo? Você é um peixe bom que será aproveitado para o céu, ou de acordo com a sua vida você é um chum-chum velho que não presta para nada? O que é que você é? Que tipo de semente que você é? Uma semente que foi cuidada, regada e se deixou cuidar por Deus para ser uma grande árvore, ou uma semente inútil? É a pergunta que cada um precisa fazer ao seu próprio coração.